Olá, amigos do grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. O assunto de hoje é encarnação dos espíritos. Quando nós olhamos duas palavras muito comuns no estudo da doutrina espírita, encarnação e reencarnação, nós sabemos que elas estão vinculadas, mas muitas vezes não utilizamos as palavras com o seu sentido correto. Na origem da palavra encarnação, temos o termo latim incarnare, que significa fazer-se carne, o que significa que é o momento em que o espírito se junta à matéria propriamente dita, a matéria do mundo em que nós vivemos, a matéria carnal, ou seja, um corpo de carne, seja ele qual for. Enquanto o termo reencarnação vem do latim reincarnare, que significa fazer-se carne novamente. Então, qual é a diferença? Encarnação significa a ligação do espírito com a matéria. E reencarnação significa fazer esse processo mais de uma vez. Então, o termo encarnação está significando o momento em que o espírito se liga ao corpo carnal. Como nós acreditamos que isso acontece mais de uma vez, então nós falamos em reencarnações, ou seja, em mais de uma encarnação. Nesse sentido, então, encarnação é o processo oposto da desencarnação. Nós sabemos que no universo existem três coisas. Deus, a inteligência suprema, sendo a causa de tudo que existe. O Espírito, que é o princípio inteligente do universo, sendo um efeito. Nós somos inteligentes e a nossa inteligência é um efeito de Deus, que é a causa. Mas além de Deus e do Espírito, encontramos também a matéria, que é o instrumento do qual o Espírito se utiliza e sobre o qual ele vai atuar. Então, nós já vimos isso nos nossos estudos referentes à matéria. Então, qual seria a necessidade da encarnação? Façamos uma comparação. Por que nós precisamos cozinhar? Como nós cozinhamos? Ora, nós precisamos cozinhar porque é uma forma de preparar os alimentos para que eles se tornem mais saborosos, para que eles sejam mais facilmente digeridos no nosso corpo e melhor absorvidos. Então, nós utilizamos a matéria dos alimentos para construir o nosso próprio organismo, para construir o nosso corpo. E nós cozinhamos o alimento para que se torne mais agradável a necessidade da alimentação, se torne mais prazeroso. Mas para podermos cozinhar, nós precisamos de elementos, de uma panela, precisamos de talheres, do fogo e etc. O que isso significa? Que para nós podermos cozinhar, nós precisamos da matéria-prima, que é o alimento, e precisamos dos instrumentos, que são os utensílios de cozinha. O mesmo acontece em relação ao espírito. Ele precisa utilizar-se do corpo, que é a matéria, para atuar sobre o corpo, que é o mundo no qual nós estamos vivendo. Assim, Kardec perguntou aos espíritos na questão de número 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ao que eles então responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então esse é o grande objetivo. Ninguém encarna para poder pagar, a gente encarna para poder atingir a perfeição. Então é uma escola. Para uns é uma expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, ou seja, atuar no mundo para que, coletivamente, todos possamos progredir. Para executá-la, é que em dado mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então Kardec comenta, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós temos a Trindade Universal,
Deus sendo a causa, o espírito e a matéria sendo os efeitos, são a obra da criação e Deus o criador. O espírito é a sede da inteligência e a matéria é o instrumento do qual ele se utiliza e também sobre o qual ele vai atuar. Então, o que nós encontramos? O espírito, então, está no mundo espiritual, enquanto a matéria é tipicamente do mundo corpóreo. Assim sendo, quando o espírito precisa encarnar e atuar no mundo em que nós estamos, ele toma, então, um corpo carnal. A isso nós damos o nome, então, de encarnação, quando o espírito deixa temporariamente o mundo espiritual e vem para o mundo corpóreo, utilizando-se de um corpo material. Assim sendo, de acordo com as definições que nós estudamos na primeira parte do Livro dos Espíritos, o espírito com a letra E inicial minúscula é exatamente a sede da inteligência, o ser que pensa, o ser inteligente. Mas no mundo espiritual, este espírito estará sempre revestido por uma matéria espiritual, que é o perispírito. E assim, este conjunto espírito mais perispírito é que nós aprendemos, tem a denominação de espírito no sentido de individualidade, de indivíduo, e por isso Kardec utilizou sempre a inicial maiúscula E para designar esta entidade que vive no mundo espiritual, que é formada pelo espírito como sede de inteligência, mas revestido de uma matéria sutil, espiritual, que é o seu perispírito. Quando vem para o mundo carnal, o mundo corpóreo, nós encontramos aquela individualidade que é o espírito, com a letra E maiúscula, revestido pelo seu perispírito, juntando-se a um corpo físico, que para demonstrar vida precisa estar dotado de fluido vital. Se não houver fluido vital, o corpo físico não manifesta vida e, portanto, o espírito não consegue utilizá-lo como um instrumento. Então, o fluido vital é fundamental para a manifestação da vida no mundo em que nós estamos. E assim sendo, aquilo que era chamado espírito no mundo espiritual, aqui na Terra, recebe o nome de alma. E este conjunto inteiro, a alma encarnada, a alma num corpo físico, é um ser humano como nós conhecemos. Então nós encontramos na resposta à pergunta 136A do Livro dos Espíritos. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, o que significa que, biologicamente, pode existir um corpo, seja ele humano, seja de um animal, seja de uma planta, que seja dotado de vida, e manifesta essa vida no mundo em que nós estamos, sem que ali exista um espírito, embora nós não encontremos casos como esse, de corpos humanos que não tenham um espírito. Mas, se nós podemos encontrar, por um lado, corpos que tenham vida biológica sem a presença de um espírito, como os animais, como as plantas, nós não podemos imaginar um espírito se manifestando num corpo que não tenha vida. Isso não pode acontecer. Então, lá no livro A Gênese, nós encontramos a seguinte questão. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial este envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Isso é importante que nós tenhamos bem em mente. Nós falamos que tudo que existe no universo é Deus, espírito e matéria. Então, fala-se que o perispírito é semimaterial porque ele não é nem Deus e nem o próprio espírito. Logo, ele tem que ser matéria. Mas como é uma matéria diferente daquela que nós estamos acostumados a ver no nosso mundo carnal, então Kardec fala que é semimaterial, porque pela sua origem, pela natureza da qual ele se caracteriza, é matéria. Mas por estar vinculado ao mundo espiritual,
a manifestação do espírito diretamente, então dizemos que é semimaterial, porque não é perfeitamente material como o nosso corpo físico. É apenas, portanto, uma questão de definição para facilitar a compreensão. Então, continua Kardec. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Este envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Continua então Kardec. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, ou seja, a semente, a célula-ovo, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, assim que se forma essa célula inicial do ser vivo, pela fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali já começa a ligação do perispírito, do espírito que vai encarnar, naquele corpo que está em formação. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união, nasce então o ser para a vida exterior. Significando, portanto, que quando tem a primeira célula, o perispírito começa a se vincular a esta primeira célula. Quando ocorre a divisão e esta célula vira duas, o perispírito se liga a esta nova célula também. Com 3, com 4, com 8, com 16, com 32, com 64 células, 128, 256, e assim o perispírito vai cada vez mais se vinculando a esta matéria em formação. De maneira que, no momento em que nasce o corpo físico, o perispírito está plenamente vinculado àquele corpo material. Então, é por isso que Kardec coloca vinculado molécula a molécula. E o processo de desencarnação vai ser exatamente o oposto, desvinculação molécula a molécula. No livro Evolução em Dois Mundos, encontramos então André Luiz nos explicando a respeito do perispírito. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, essa é a denominação que ele usa para referir-se ao perispírito, corpo espiritual. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ou seja, o espírito pensa, tem as suas ideias, a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Isso se reflete sobre o perispírito e isso vai então marcar o corpo, vai se apresentar materialmente no corpo físico. Isso tem grandes implicações no aspecto de saúde e de doença, como nós já comentamos lá no passado. Então, nós encontramos então na mesma obra André Luiz nos dizendo: nele, ou seja, no perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses, adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. O que significa que pela evolução do pensamento, a evolução do espírito, isso se reflete sobre o perispírito e tem características demonstráveis sobre a evolução do próprio corpo físico. No passado longínquo, o corpo humano não era como hoje, não tinha as mesmas feições, a mesma fisionomia. E a feição que nós temos hoje ainda está em processo de evolução e continuará a mudar com as eras que acontecerão futuramente. Então, para finalizar, voltemos à Gênese. Kardec então nos dizendo:
a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, o seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então, nós, quando encarnamos no mundo, temos necessidades de ordem material. A necessidade de nos vestir, de nos alimentar, de nos abrigar, etc. Então, lá no passado, isso forçou as pessoas a imaginarem formas de desenvolverem a agricultura, de desenvolverem vestimentas, de desenvolverem moradias. Hoje nós somos o reflexo daquilo que começou no passado. E, portanto, hoje nós temos melhores condições do que no início da jornada humana. Significando, então, que cada pessoa que realizava a sua obra estava melhorando as suas condições, desenvolvendo a sua inteligência, as suas habilidades, tornando-se melhor, mais evoluído. E com a aplicação dessa melhoria, ele melhorou também as condições dos outros que conviviam com ele. Então, quando nós exercitamos a nossa inteligência para melhorarmos as nossas condições de vida, nós criamos condições favoráveis para o desenvolvimento de todos aqueles que são dependentes de nós, das pessoas que vivem próximos de nós, e, com isso, a humanidade progride como um todo. Por isso, cada um de nós cumpre um papel dentro daquilo que é o planejamento divino. E a encarnação, então, é uma forma de ficarmos expostos às necessidades e, com isso, desenvolvermos as nossas aptidões, a nossa inteligência, para a melhoria das nossas condições e as melhorias coletivas. Com isso, encerramos o nosso estudo de hoje e nos vemos no próximo estudo. Até lá!